Bem, amigos, vamos agora responder a prova da turma MP1 da sala G204, segunda chamada, primeiro GQ, aplicada hoje, no dia 1º de outubro de 2012. Primeira questão aí, dissertativa na sua tela. Ela diz o seguinte: valendo 2 pontos, pode o magistrado, em busca da verdade real, determinar diligência em inquérito, mesmo na situação de crime de ação penal pública incondicionada, em que o membro do Ministério Público já tenha pugnado pelo arquivamento dos autos? Veja, a Constituição Federal atribui não ao magistrado, mas ao Ministério Público a função, portanto, de promover a ação penal pública, seja incondicionada, seja condicionada. A opinião, portanto, do delito, a opinião sobre a necessidade ou não de se iniciar uma ação penal de natureza pública será sempre desse órgão revestido de atribuição constitucional, que é o Ministério Público, e não ao magistrado. Mas acontece que em ação penal pública, o magistrado controla a aplicação, a observância de um princípio que é o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Então, caso o juiz não concorde com esse pedido de arquivamento do inquérito policial, dos elementos de informação feito pelo Ministério Público, ele não deverá, portanto, determinar uma diligência, ele não deverá, portanto, oferecer, claro, porque não tem atribuição para tal, nem legitimidade para tal, a petição inicial. Deve haver, portanto, a aplicação, e é isso que você deveria fundamentar na sua questão, do artigo 28 do Código de Processo Penal. Na órbita estadual, o juiz remete os autos de inquérito com um pedido de arquivamento e a sua discordância, portanto, ao Procurador-Geral de Justiça, para que o Procurador-Geral de Justiça, na órbita estadual, tome a providência mencionada ali no artigo 28. Então, nesse caso, não cabe ao juiz, portanto, requerer ou determinar diligência no inquérito, e sim proceder à aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal. Era isso que você devia fundamentar na sua questão. Questão de número 2, questão diz o seguinte: é correto dizer que a identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada por organizações criminosas não será realizada se já houver identificação civil? Justifique. Olha, o artigo 6º do Código de Processo Penal, especificamente no inciso 8, ele vai dizer que o civilmente identificado, aliás, o artigo 6º do Código de Processo Penal, inciso 8, ele vai dizer que o delegado de polícia ele deve determinar, portanto, a identificação criminal, inclusive com o processo datiloscópico, se possível, do indiciado. Então, isso está no artigo 6º especificamente. Artigo 6º, inciso 8. Ocorre que a Constituição Federal, por sua vez, aqui eu vou colocar o CPP, a Constituição Federal, por sua vez, diz que, salvo os casos expressos em lei, o civilmente identificado ele não é obrigado a se submeter a novo processo de identificação. Veja que eu estou falando aqui da resposta como deveria ser uma resposta completa, você mostrar realmente o conhecimento. O artigo 5º, inciso 58 da Constituição, vai dizer expressamente que o civilmente identificado não é obrigado a se submeter a novo procedimento de identificação, ainda que esse procedimento de identificação seja criminal. Ocorre que o artigo 5º ele faz uma ressalva, é o que a gente chama inclusive de norma constitucional de eficácia contida, porque o artigo 5º ele admite uma limitação, ele salva os casos expressos em lei. E aqui vejam que o enunciado ele trata de crimes contra organizações ou praticados por organizações criminosas, que tem uma legislação própria. O enunciado ele logo colocou aí organizações criminosas, era fácil de você achar no seu código a lei 9.034 do ano de 95. Essa lei 9.034/95, especificamente no seu artigo 5º, disciplina que em crimes de organizações ou praticados por organizações criminosas, o acusado ele deve ser obrigatoriamente identificado, independentemente de uma eventual anterior identificação civil. Agora,
O mais importante, sem dúvida, e aí você poderia complementar a Lei 9.034 com essa lei, ou se só tratou dessa lei aqui, eu vou considerar, era você mencionar a Lei 12.037 do ano de 2009. A Lei 12.037 estabelece quais são as situações em que o civilmente identificado ele pode ser novamente identificado no âmbito criminal, né, independentemente da infração penal, inclusive se essa infração penal for um crime praticado por organizações criminosas. A resposta completa exigiria de você, portanto, toda essa fundamentação, né, para você obter os 2 pontos. Se você não falou da Lei 9.034 especificamente, né, não tem problema, a gente pode considerar a questão toda, né, mas esses outros dispositivos eles eram essenciais para que você tivesse, portanto, toda a pontuação da questão. Vamos agora à parte objetiva da nossa avaliação. E a primeira questão, valendo um ponto, diz assim: marque a alternativa correta. Considerando os efeitos jurídicos do perdão do ofendido, não se admite perdão extraprocessual. Falso. Claro que o perdão pode ser tácito e expresso, judicial ou extrajudicial, ou seja, processual ou extraprocessual. É possível sim que o perdão seja extraprocessual, e no caso do perdão tácito, muitas vezes ele acontece justamente fora do processo. Então, falsa a letra A, claro. Letra B. Com a reforma parcial do CPP, a ação penal pública incondicionada passou a se submeter ao princípio da indivisibilidade. Veja, eu já falei que, na verdade, esse princípio da indivisibilidade não é aceito no âmbito da ação penal pública como regra geral pela doutrina. A doutrina ainda majoritariamente entende que o princípio que norteia a ação penal pública é o da divisibilidade. A reforma do CPP, que ocorreu basicamente em 2008, em nenhum momento alterou nada a respeito desse princípio da divisibilidade ou da indivisibilidade. Mas mesmo que você não tivesse esse conhecimento, veja que o finalzinho ele diz assim, ó, de forma que não é possível aditar a denúncia após o seu recebimento para a inclusão de cor-réu. Ora, mesmo que a reforma do processo penal ocorrida em 2008 tivesse feito a previsão da indivisibilidade, como aliás a própria questão menciona, se tivesse ocorrido isso, que não aconteceu, mas se tivesse acontecido, é claro que para velar pela indivisibilidade seria possível esse aditamento. O aditamento ele é, portanto, compatível com a ideia de indivisibilidade. A falta de aditamento, a impossibilidade desse aditamento é que não entra em compatibilidade com esse princípio. Então, falsa também, por esses motivos, aí a letra B. Vamos ver aqui a letra C, o que é que ela diz. A nova disciplina legal referente aos crimes contra a dignidade sexual, crime contra os costumes, estabelece como regra a ação penal pública condicionada à representação da vítima, comportando como única exceção aos casos em que a vítima é pessoa vulnerável, o que torna a ação penal pública incondicionada. Olha, se você fosse realmente para o Código Penal brasileiro somente, você ia ver que realmente a regra geral é que os crimes contra a dignidade sexual sejam crimes de ação penal pública condicionada, e condicionada, claro, à representação. Havendo também previsão expressa na lei, no Código Penal, de que, no caso de pessoa vulnerável, você teria ação penal pública incondicionada. Mas essa alternativa aqui, ela está falsa, e você diria, mas por que está falsa? Você coloca aqui como única exceção, o problema está aqui, ó. Única exceção, os casos em que a vítima é pessoa vulnerável, o que torna a ação penal pública incondicionada. Eis o problema da questão. Por quê? Aí você vai verificar o seguinte, há crimes, por exemplo, contra a dignidade sexual, por exemplo, o crime de estupro. O crime de estupro ele tem uma qualificadora, ele se torna mais grave quando o resultado do estupro é a morte. Então, em virtude da violência empregada para a prática do estupro, a vítima pode vir a falecer. Então, o estupro com resultado morte é um crime qualificado. E é claro que um crime dessa natureza, estupro com resultado morte, não poderia ser crime de ação penal pública condicionada. Mas o Código Penal ele não trata disso. Você teria que ir para a súmula mencionada em todo o Código, que é a súmula 608 do Supremo Tribunal Federal.
Então, se no crime contra a honra, por exemplo, o crime de estupro, você tem violência real, o crime é, portanto, de ação penal pública incondicionada. Então, a única exceção não é essa aqui, já que ainda se aplica a súmula 608 do Supremo Tribunal Federal. Letra D. Nas ações penais privadas, o perdão do ofendido, em virtude da disponibilidade que as rege, não dispensa aceitação pelo ofensor. Essa é, portanto, a resposta. Então, o perdão do ofendido, em virtude da disponibilidade da ação penal privada, veja que ele está tratando da ação privada, não dispensa a aceitação pelo ofensor, até porque o perdão, a gente já viu, é um ato de natureza bilateral, só produzirá os seus efeitos se ele for aceito pelo querelado. Letra E. No caso de arquivamento do inquérito policial requerido pelo promotor de justiça e dele discordando o ofendido, a lei autoriza, no prazo decadencial de 6 meses, a propositura da ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Falso. A ação penal privada subsidiária da pública só pode ser promovida se houver completa negligência, completa inércia por parte do representante do Ministério Público. E aqui o que é que ele diz? Que o promotor de justiça entendeu que era caso de arquivamento do inquérito policial. Então, se houve arquivamento porque o Ministério Público assim solicitou, não há como se falar em ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, que tem como fundamento a completa negligência, a completa omissão por parte do representante ministerial. Falsa letra E. Quarta questão agora, segunda questão de natureza objetiva, quarta questão da prova. Diz assim: Paulo, funcionário público federal, foi ofendido em sua honra em razão do exercício de suas funções por Ana Maria. Em face dessa situação hipotética, no que concerne à legitimidade para a propositura da respectiva ação penal e nos termos do CPB, veja que ele não está perguntando somente nos termos do Código, no que concerne à legitimidade para a propositura, também nos termos do Código Penal, será concorrente a legitimidade de Paulo, mediante queixa, e do MP, condicionada à representação do ofendido. Perfeito. Por que isso? Porque o Código Penal brasileiro, no artigo 145, ele realmente estabelece que o crime contra a honra de funcionário público no exercício de sua função se caracteriza como um crime de ação penal pública condicionada à sua representação. Artigo 145 do Código Penal brasileiro. Ocorre que nessa matéria, é uma matéria subulada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo também, então, nesse caso, editou a súmula, que é a súmula 714, vista em sala de aula. Súmula 714 do Supremo Tribunal Federal, que diz justamente isso, que é concorrente à legitimidade do funcionário ofendido para propor queixa, quando o Ministério Público, quando houver representação. Então, tanto faz, todos têm legitimidade para atuar, o Ministério Público se houver representação e o próprio ofendido se optar por oferecer a queixa-crime nos termos da súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Letra B. Considera-se perempta a ação penal pública condicionada, e aí você já vê que está errado. Perempção é uma causa de extinção de punibilidade prevista no artigo 60 do Código de Processo Penal, que só se aplica à ação penal de iniciativa privada. Não há como você, portanto, verificar a ocorrência de perempção se o crime é de ação penal pública condicionada. Não existe perempção na ação penal pública condicionada. Falsa a letra B. Vamos então à letra C, D e E e verificar qual é a resposta para esse quesito. Letra C. A renúncia nas ações penais privadas pode ser tácita e admite, para tanto, todos os meios de prova conforme previsto no Código de Processo Penal. Correto. Você poderia ter dúvidas sobre essa última parte. Todos os meios de prova conforme previsto no CPP. Isso você vai encontrar, se você procurou lá no seu código, você deve ter encontrado no artigo, portanto, 57, artigo 57 do seu Código de Processo Penal, tá? Então, todos os meios de prova são admitidos. É a resposta para a questão, letra C. Vamos ver os erros das letras D e E. Letra D. Considera-se perempta a ação penal privada quando for querelante pessoa jurídica e essa se extinguir, mesmo que tenha deixado sucessor. Falso. Você foi para o seu artigo 60 e viu que é desde que ela não tenha deixado sucessor, caso venha, portanto, a se extinguir. Desde que não tenha deixado sucessor. Não é mesmo que tenha deixado sucessor, porque se deixou sucessor,
então não há, né, hipótese, portanto, de perempção. Letra E. Caso a denúncia ou queixa sejam manifestamente ineptas ou falte justa causa para ação penal, deverá o réu ser absolvido sumariamente. Falso é um caso de rejeição da petição inicial e não hipótese de absolvição sumária, como foi dito aqui, inclusive na letra E. Falsa letra E, resposta letra C para a quarta questão. Quinta questão, letra A, para marcar a correta, diz assim na letra A: o Ministério Público não possui legitimidade para propor ação penal pública condicionada à representação pela suposta prática do delito de estupro, quando, não obstante a pobreza da vítima, o Estado-membro possua, né, no caso, defensoria pública estadual devidamente amparada. Ora, não interessa se o Estado tem defensoria pública devidamente aparelhada, como coloca aqui na questão, aparelhada, como diz a questão. O Ministério Público sempre terá legitimidade se o crime é de ação penal pública condicionada. Não importa, na verdade, se a ação penal é pública condicionada ou incondicionada. O Ministério Público sempre será o seu titular, nos termos do que dispõe o mencionado já dispositivo, artigo 129, inciso 1, da Constituição Federal de 88. O Ministério Público é o titular privativo da ação penal pública, compete a ele promover privativamente a ação penal pública. Letra B. Estando o indiciado preso, se o Ministério Público não oferecer a denúncia em 5 dias, contado da data em que recebeu os autos do inquérito, a própria vítima, Aurelino, poderá assumir a titularidade da causa, oferecendo a queixa-crime substitutiva da denúncia, prosseguindo na causa como autor, cabendo ao órgão do parquê como custos legis. É exatamente isso que caracteriza a ação penal privada subsidiária, hipótese mencionada aí nesse quesito, nessa alternativa melhor desse quesito da quinta questão. Então, letra B, a resposta, vamos ver os erros, portanto, das demais alternativas. Caso você tenha errado, você já sabe aqui o que errou. Letra C, o perdão do ofendido extingue a punibilidade do agente nos crimes de ação penal privada, ainda que concedido após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O perdão só é possível enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória. Se já transitou em julgado a sentença penal condenatória, obrigatoriamente a gente tem que ter a execução. Não cabe mais falar em perdão. D. A denúncia deve conter a identificação e qualificação do denunciado, de maneira que não haja dúvidas sobre sua autoria e a descrição pericial do fato criminoso em todas as circunstâncias agravantes e atenuantes contidas no tipo penal. Não é tanto assim. Vejam lá o artigo 41. É verdade que a gente tem que ter um suporte probatório para a promoção da ação penal, não é? Um suporte probatório mínimo de autoria e materialidade. Existem também formalidades mencionadas no artigo 41 do Código de Processo Penal, mas não chega a tanto como foi mencionado aqui. Não deve conter toda a identificação e toda a qualificação do denunciado, até porque você pode identificá-lo simplesmente pelas suas características físicas, por suas características físicas. Não há necessidade, portanto, de perícia, como coloca aqui, descrição pericial do fato criminoso, com todas as circunstâncias agravantes, atenuantes, contidas no tipo. Não há tanta exigência assim no artigo 41, nem o suporte probatório suficiente exigiria tanto para o início apenas de uma ação penal. Letra E. Nos crimes de ação penal pública em que o MP requeira o arquivamento do inquérito, admite-se a ação penal privada subsidiária da pública. Claro que não. A gente já viu que se o Ministério Público pedir o arquivamento, não cabe, portanto, esse tipo de ação penal privada, que é a subsidiária da pública, porque nesse caso o Ministério Público não deixou de atuar. Ele agiu e justamente por ter atuado, não há a possibilidade de você ter essa modalidade de ação penal. Então, realmente, para essa nossa quinta questão, a resposta, como a gente já viu, é a letra B de bola. Vamos à questão agora 6. Responder a questão 6 diz assim: a Constituição Federal assegura o sistema inquisitivo misto no processo penal. Quem marcou isso aqui, só lamento, mas você está mal realmente em processo penal. Até porque não existe um sistema inquisitivo misto. O sistema é inquisitivo, o sistema é acusatório ou o sistema é misto. Não existe um inquisitivo misto, um acusatório misto, como foi colocado aqui na letra A, está errado. Letra B, o direito processual brasileiro adota o sistema do isolamento dos atos processuais,
de maneira que, se uma lei processual penal passa a vigorar estando o processo em curso, ela será imediatamente aplicada, sem prejuízo dos atos já realizados, sob a vigência da lei anterior, princípio da imediatidade da lei penal processual. Então, é verdade o que diz a letra B, essa é a resposta para a sexta questão. Vamos ver os erros aqui das demais alternativas. Como eu disse, caso você tenha errado, você já sabe o que errou. No processo acusatório, a acusação encontra-se em posição hierarquicamente superior à defesa. A falta de igualdade entre as partes não é uma característica do sistema acusatório, do processo acusatório, e sim do processo inquisitorial, do sistema inquisitorial, o que faz com que essa letra C esteja falsa. Letra D de dado. Não há contraditório no inquérito policial, procedimento eminentemente inquisitório, de forma que o defensor, ainda que no interesse do representado, não tem direito a acesso amplo aos elementos de prova. Ele diz aqui que não tem direito a acesso, não tem, problema aqui, ó, não tem direito a acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos e que digam respeito ao direito de defesa. Poderá ele, sob tais documentos, exercer o contraditório diferido. Vejam, aqui a gente vai aplicar a súmula vinculante 14 do Supremo, que apareceu 2 vezes na sua prova, essa é a primeira delas, súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Claro, né, ela diz justamente que o advogado tem esse direito no interesse do seu representado. Falsa, letra D. Letra E. A lei penal e a lei processual penal observam o princípio da territorialidade absoluta. O problema é que a lei penal e a lei processual penal, elas seguem o princípio da territorialidade relativa ou da territorialidade temperada, já que se admite também a possibilidade da lei penal material e da lei processual penal se aplicar a crimes cometidos fora do território nacional. Aí diz aqui, em razão da prestação jurisdicional, será uma função soberana do Estado, que só pode ser exercida nos limites do território nacional. Falso. Hipótese de extraterritorialidade que você encontra no artigo 7º, inclusive, do Código Penal Brasileiro. E se a lei penal brasileira é aplicada no sentido material, também será aplicada processualmente. Bom, a penúltima questão da sua prova, a questão 7, diz assim, ó. Letra A. Embora o inquérito policial tenha natureza de procedimento informativo e não de ato de jurisdição, os vícios nele existentes podem contaminar a ação penal subsequente, com base na teoria norte-americana dos frutos, não é furtos, mas dos frutos da árvore envenenada, ou Fruits of the Poisonous Tree. Na verdade, está falso essa aqui, porque a gente disse que você não aplica essa teoria muito conhecida no tema de nulidades ao inquérito policial e à posterior ação penal. Os tribunais de cúpula já entendem de forma pacífica, aí destaca o entendimento do STJ, de que os vícios ocorridos no inquérito policial, existentes no inquérito, não contaminam a ação penal subsequente. Letra B. O inquérito policial é um procedimento sigiloso, não se estendendo sigilo ao advogado, que poderá ter amplo acesso aos elementos de prova que estiverem documentados nos autos e se refiram ao exercício do direito de defesa. É essa a resposta, e com fundamento na mesma súmula que a gente viu na questão anterior, a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, do STF. Essa é a resposta com base na súmula vinculante 14 do STF. Vamos ver os erros aqui das demais alternativas. A oitiva do indiciado durante o inquérito policial deve observar o mesmo procedimento do interrogatório judicial. O mesmo procedimento do interrogatório judicial. Falso. Não é o mesmo procedimento. Não deve observar o mesmo procedimento. Né? Inclusive diz aqui, sendo-lhe assegurado o direito ao silêncio, isso é verdade, e assistência de advogado, isso não é verdade. Quer dizer, assegurado o direito ao advogado mas você pode ter, né, um interrogatório feito na esfera policial sem advogado, sem que haja vício, mas isso não ocorre se o interrogatório for feito na esfera judicial, que poderá fazer perguntas durante a inquirição e acompanhar as oitivas das testemunhas. Olha, na verdade, se você pegar o artigo 6º do Código de Processo Penal, especificamente o inciso 5, você vai ver que o legislador diz exatamente que esse procedimento deve ser adotado pelo delegado, devendo mudar o que deve ser mudado. Então diz que o delegado deve ouvir o indiciado com observância no que for aplicável ao interrogatório judicial,
devendo o respectivo, né, termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Mas claro que mudando o que deve ser mudado. Inclusive o próprio inciso ele vai falar com observância no que for aplicável. Então a estrutura não é a mesma do processo, consequentemente, falso que diz a letra C. D. Caso as informações obtidas por outros meios sejam suficientes para sustentar a inicial acusatória, o inquérito torna-se dispensável. E ele colocou aqui indispensável, só uma questão de realmente da última palavra. Se tivesse dispensável, estava correto, mas como ele colocou indispensável, a alternativa está equivocada. Letra E. A autoridade policial não pode indeferir um pedido de produção de prova feito pelo indiciado ou pelo ofendido. Claro que pode, e isso está inclusive mencionado no artigo 14, né, do Código de Processo Penal. Artigo 14 do CPP, falso que diz, portanto, aí a letra E. Última questão da prova, questão de número 8, né, diz assim: considera-se perene a ação penal privada se o querelante deixar de promover seu adequado andamento por 10 dias consecutivos. Você estava com o código, né, na prova e você viu que, na verdade, não são 10 dias, são pelo menos 30 dias para você caracterizar a perempção. Letra B. Em crimes contra a honra praticados contra funcionário público, propter ofício, quer dizer, em razão da função, não se admite a legitimidade concorrente do ofendido para promover a ação penal privada, falso, em virtude do que a gente já viu na súmula 714, mais uma vez cobrada na sua prova. Súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Questão agora, ainda 8, né? A alternativa agora, letra C. Não caberá ação penal privada, subsidiária da pública, se o representante do parquê do Ministério Público requisitar, portanto, as diligências necessárias à obtenção de dados informativos que aperfeiçoem um acervo que contenha informácio delicti. Então, realmente está certo, não cabe ação penal privada subsidiária da pública se o membro do Ministério Público requisita novas diligências, porque isso mostra uma atuação por parte dele e não a negligência. Vamos ver os erros das letras D e E. Diante de requerimento da vítima ou de seu representante legal, a autoridade policial, noticiando o fato infringente da norma, disse que há notícia crimes de cognição imediata. Falso, porque se na verdade a notícia chegou por intermédio de requerimento da vítima, isso é uma notícia crime de cognição mediata e não imediata, de cognição remota, de conhecimento indireto. Então a gente viu essas nomenclaturas aqui, né, notícia crime provocada e não, portanto, espontânea, de cognição imediata ou de conhecimento direto, que seria aquela em que a autoridade policial tomaria conhecimento no exercício normal de sua atividade sem que houvesse provocação. Letra E. Havendo dúvida quanto a eventual excludente licitude por ocasião do oferecimento da denúncia, deverá o titular da ação penal pública, por força do princípio da presunção de inocência, pedir o arquivamento do inquérito policial. Falso. Se há dúvida, né, quanto a essa excludente licitude, ele deve oferecer a denúncia para que a ação seja iniciada e as provas sejam colhidas sobre o crivo do contraditório durante a ação penal. Ou então, requisitar novas diligências, solicitar novas diligências da autoridade policial, se isso for o caso. Mas não pedir o arquivamento do inquérito policial, aqui estaria realmente equivocado. Então, C é a resposta para essa última questão.